Vamos lá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos! Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste! Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite! Hoje é terça-feira, né? Dia 20, não, dia 1º de setembro. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Que alegria estar aqui com você nessa noite, você é a melhor companhia. E juntos nós vamos aí engatar uma quinta, colocar o cinto de segurança e vamos nessa! Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional, hein? 4 semanas, seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho. Viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E aí, como é que foi o seu dia? Foi legal? Se não foi legal, se você passou por lutas, dificuldades, vai melhorar agora, porque essa live promete. Hoje, o episódio de hoje a gente vai falar Viva Fora da Caixa. Qual será o significado desse tema de hoje? Você que está chegando agora, já vai marcando aí, você que está no Instagram, aperte esse aviãozinho aí, vai marcando os teus amigos, convidando eles para virem para cá. Você do Facebook aí também, vai compartilhando, marcando as pessoas. Eu vou aqui já marcar algumas pessoas aqui no meu Instagram, convidando o povo para vir para cá. E você que está aí no Instagram, convida também o povo para vir para cá. Chama essa galerinha aí para vir para cá e estar conosco hoje à noite. Isso é muito importante. Já marquei alguns aqui, mandei. Você do Instagram também faça a mesma coisa, do Facebook também. Vai convidando as pessoas para vir para cá. Gente, hoje é dia 1º de setembro, nessa live, se você estiver reassistindo essa retransmissão, que vai ao ar logo em seguida, após a transmissão, fica gravado. Se você está assistindo em outra data que não seja dia 1º de setembro, pode ser que já passou o evento, mas eu vou anunciar aqui agora para a galera que está aqui no dia 1º de setembro. Então, é o nosso evento que a gente vai ter, um encontro muito legal, que vai ser o seu Destravar Emocional. Esse é um encontro em que eu só faço para pessoas que se inscrevem, e você pode se inscrever gratuitamente, você não paga para entrar e não paga para sair, né? E você então se inscreve pela minha biografia, aí você tem o link no Instagram, e você do Facebook, embaixo da capa aí no botão Saiba Mais. Então se inscreva para participar da nossa semana, o seu Destravar Emocional. E nessa semana nós vamos fazer algo bem interessante, porque nessa semana nós vamos aqui trazer muitas aulas interessantes. Uma delas é como ressignificar a sua dor. Então faça planos de participar. Se você já inscreveu-se, parabéns. Se você não se inscreveu, vai ficar de fora e vai perder uma semana muito especial, uma semana bem interessante, que vai acontecer agora do dia 7 de setembro, que é o dia aí da independência do Brasil, até o dia 10, segunda a quinta-feira, a semana, o seu Destravar Emocional. Para você fazer parte, você tem que se inscrever. Você do Instagram, então, na biografia tem um link, você do YouTube no botão Saiba Mais, embaixo da capa. O tema de hoje tem como título Viva Fora da Caixa. Será que tem muita gente vivendo dentro da caixa? O que tem a ver com a nossa saúde emocional? O que tem a ver então com as coisas que acontecem com você nessa caminhada no dia a dia? E a gente vai falar sobre isso, e esse é um assunto muito interessante. Daqui a alguns dias a gente vai ter a presença aqui na live, participando conosco, uma psicóloga, minha amiga, que vai estar aqui conosco daqui a alguns dias, e você vai conhecer. Muito legal ela, e você vai ver que ela vai estar falando algo muito interessante. Então aguarde, daqui a alguns dias estarei anunciando aqui a participação dela. Provavelmente a gente vai fechar aí mais do que uma live, e ela vai estar fazendo junto comigo aí, trazendo muita informação para você. Você já parou para pensar que você pode estar morando dentro de uma caixa? Só respondendo aqui uma situação aqui, a Juscelia escreveu, manda o link para mim, Juscelia, aí no Facebook, quando terminar a live, você vai aí na capa que aparece no seu celular ou no seu PC aí,
embaixo da capa que fala da semana, o seu destravar emocional, tem o botão Saiba Mais. É só clicar nele e se inscrever. Se você tiver qualquer dificuldade, mande um direct para mim aí pelo WhatsApp e a gente conversa e eu te passo, tá bom? Eu te explico, melhor dizendo, como fazer. Você já parou para pensar que pode ser que você esteja morando dentro de uma caixa? Como assim, Uriel, morando dentro de uma caixa? Lembra um tempo atrás que passava um filme, desenhos também, do Menino Maluquinho? Na época de alguns aí, eu acho que passava, né? O Menino Maluquinho, ele vivia com a sua cabeça dentro do quê? Lembra? Coloca para mim aí quem assistiu o Menino Maluquinho, o filme ou o desenho. Aonde que estava a cabeça desse garotinho? Onde ele mantinha a sua cabeça? Alguém arrisca um palpite aí? Fala para nós hoje à noite aí aonde ele colocava aí a sua cabeça. Tem um outro filme que passou um determinado momento também, que o garoto vivia dentro de uma caixa. Não sei se você lembra desse filme também, não lembro o nome, mas um garoto que vivia dentro de uma caixa. E quando a gente olha para essa situação aqui, pode ser que você esteja vivendo dentro de uma caixa. E o que eu quero dizer com isso hoje aqui nessa noite? Pode ser que você mora dentro de uma caixa que você construiu cuidadosamente para você se proteger. E eu também, em alguns momentos da minha vida, eu já vivi assim, e todos nós, em algum momento da vida, já vivemos assim, ou pode ser que você esteja vivendo assim, dentro de uma caixa. Literalmente, você planejou cada detalhe da sua vida para se proteger dos medos e também dos conflitos internos que você não está disposto ou disposta a enfrentar. E pode ser que você, então, se preparou para esse tipo de coisa. Tem um livro aí que é de Michael Singer. É um livro que não tem, eu acredito que a tradução em português, mas a tradução do título desse livro é A Alma Sem Amarras. Michael Singer. E ele faz uma analogia de uma pessoa com um espinho no braço. É como se a pessoa tivesse um espinho no braço. E essa pessoa, então, acontece que esse espinho, ele perfurou bem o nervo da pessoa. E na analogia que ele faz sobre isso, ele fala então que, consequentemente, com o mais leve toque no espinho, uma dor eletrizante dispara por todo o corpo. Então, se a pessoa está com um espinho, qualquer toque no espinho vai ter uma dor muito forte que vai estar acontecendo com essa pessoa. Para que a pessoa viva sem dor, ela deve então ter certeza de que nada toque o espinho em seu braço. Porque se tocar o espinho em seu braço, vai provocar dor. E ele não consegue dormir na cama. Por quê? Porque se ele rolar, vai tocar o espinho. Então ele cria um dispositivo para dormir, e é um dispositivo então que protege esse espinho, para que ele então não bata o espinho e venha doer. E aí então, problema resolvido. Aí ele não pode praticar esportes ou ter contato físico. Essa é uma analogia então, que está escrita no livro A Alma Sem Amarras. Eu acredito que não tem a tradução em português, de Michael Singer. E ele faz uma analogia do garoto com espinho no braço. Então ele cria um dispositivo e ele se protege de um primeiro momento aí da cama. Depois ele não pode praticar esportes, porque se ele praticar esportes, o esporte tem a ver com contato com outras pessoas, então ele projeta uma almofada muito diferente e que ela protege o braço dele então do contato para que não bata o espinho. E é muito confortável de usar, ou melhor, não é muito confortável de usar, mas protege o espinho. Então, problema resolvido. E ele aprendeu como administrar todas as áreas da vida para que nada toque esse espinho. Então, de seu trabalho até a sua recreação ou nos seus relacionamentos, ele criou dispositivos para não tocar o espinho, porque o espinho está no seu nervo. E ele controlou tanto o ambiente que ele se livrou dos problemas do espinho. Na verdade, tudo que essa pessoa fez foi encobrir o seu problema. Ela tinha um problema, que era o espinho, ela encobriu o problema, ela protegeu o problema. Ao fazer isso, ele construiu toda a sua vida em torno do problema. E você vai entender o significado dessa analogia de Michael Singer aqui. E sua outra opção, muito menos dolorosa e complicada, era simplesmente remover o espinho. Ou seja, para que ficar com o espinho uma vida inteira, tendo que proteger o espinho para não bater? Quando se ele tivesse
arrancado o espinho, né? Ele então iria doer, né, naquele determinado momento que ele arrancasse o espinho, mas isso ia passar. Ele não precisaria ficar uma vida inteira em prol desse espinho. E de maneira semelhante, cada um de nós temos espinhos. Espinhos ao longo da nossa vida, espinhos que vieram desde a nossa infância. Espinhos que estão grudados em nós. E espinhos internos em torno dos quais cada um de nós construiu a nossa vida. E você acaba enterrando os seus traumas de infância, os seus medos e suas inseguranças emocionais. Sempre que algo toca esses espinhos internos, em vez então de você deixá-los à superfície, você então experimenta deixá-los ir, você acaba enterrando cada vez mais profundamente, distraindo-se da dor o mais rápido possível. Então, todos nós, ao longo dessa caminhada da vida, temos espinhos. Espinhos que nos maltratam, espinhos que nos machucam, espinhos que estão fincados. E nós construímos a nossa vida em volta dos espinhos. Em vez de enfrentarmos, em vez de arrancarmos, construímos a nossa vida. E esses traumas da infância, os seus medos, as suas inseguranças emocionais, todas elas estão cada dia mais forte dentro de você. E você então está cada vez mais enterrando profundamente e tentando se distrair da dor o mais rápido possível, enganando você mesmo. E Tony Robbins, ele disse, tem uma frase de Tony Robbins que eu gosto muito, que ele diz assim, que você sempre consegue da vida exatamente o que você tolera. Ou seja, cada um tem a vida que tolera. E você aprendeu a tolerar e viver com os seus medos e também com os seus conflitos. E você aprendeu a tolerar. Consequentemente, você vai empurrando com a barriga esses medos, esses conflitos internos. E como resultado, você se contentou com uma vida muito abaixo do seu potencial. Você não está vivendo a vida que você nasceu para ter. Está conseguindo entender isso? Você nasceu para ter uma vida incrível. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Você nasceu para governar. Você nasceu para ser livre emocionalmente. Você nasceu para fazer coisas incríveis. Mas devido a esses traumas, bloqueios emocionais, em volta desse espinho, então você construiu uma vida. E ao construir essa vida, você está vivendo uma vida completamente abaixo do seu potencial. O dia que você entender isso e se libertar desses traumas, bloqueios e se libertar da escravidão da mente, você vai encontrar uma outra pessoa que você nem imagina que você é. E quando você encontrar, você não terá nem arranhado um pedacinho da vida extraordinária que você vai ter. E nós, seres humanos, temos uma reação de lutar e fugir à ameaça que é despontado, ou seja, potencializado pelas duas amígdalas que estão abaixo da linha racional e o poder que elas têm, então, de potencializar e fazer com que você, então, vá para a luta ou para a fuga e que os medos sejam muito fortes dentro de você. E nós, seres humanos, por incrível que pareça, a gente tem uma reação muito forte no conceito de lutar ou fugir da ameaça. E durante a maior parte da história humana, fomos expostos a ameaças físicas constantemente. Quantas ameaças nós sofremos? Ameaças que você sofreu aí já pelo pai, pela mãe ou pelos teus cuidadores. Ameaça de uma garota ou de um garoto que dizia: vou te pegar na saída, vou arrebentar com você. Pessoas que fizeram coisas terríveis, ou em um relacionamento a pessoa ameaçava dizer que ia te deixar e assim por diante. E ameaças inclusive físicas, né? No entanto, agora que o nosso ambiente físico está bastante seguro, nossas ameaças mudaram de externas para internas. E a pior ameaça não é a ameaça que está do lado de fora. A pior ameaça é a ameaça que está dentro de você. Ela vive dentro de você. São os fantasmas emocionais que estão lá no seu aterro sanitário do seu inconsciente, que de tempos em tempos são despertados então pelas nossas amígdalas, que estão abaixo da linha racional do tamanho de uma amêndoa, e está potencializando medo, insegurança, desespero na tua vida. E quando você tem agora ameaças que são ameaças internas, elas se potencializam dentro de você, trazendo uma grande quantidade de sofrimento para você como pessoa. Agora, em vez de você se preocupar em ser morto, por exemplo, por um tigre, você está preocupado com a sua autoestima.
Então você para de ter medo lá de um animal selvagem e você agora começa a ter medo das coisas que vivem dentro de você. A sua autoestima que está totalmente destruída. Você se sentindo imprestável, você se sentindo sem valor, que você não tem capacidade, que todo mundo consegue, você não vai conseguir, porque as suas crenças estão muito fortes, as crenças autolimitantes que estão destruindo você. E você está preocupado com o que as pessoas pensam de você. E isso é uma tragédia, gente. E muita gente sofre desse mal. Nós ficamos impregnados com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas estão passando na cabeça delas. E por causa de pensar, ou a gente ficar pensando no que as pessoas vão falar, ou no que as pessoas pensam sobre nós, faz com que você sabote seus sonhos, faz com que você desista de relacionamentos, faz com que você acabe destruindo completamente a sua saúde emocional, pensando no que os outros vão pensar. Que se lasque os outros. E tem uma live, né, que eu já falei sobre isso, né, sobre julgamentos, né, o poder do julgamento. Se você não assistiu, assista, porque ela é muito interessante e libertadora. E quando você olha para isso, você fica mais preocupado então do que os outros vão pensar sobre você. Você está preocupado em não ser o bom o suficiente, você está preocupado em não ofender as pessoas, você está preocupado em falhar, você está preocupado então com um monte de coisa que envolve, infelizmente, outras pessoas, a vida de outras pessoas, e você esquece de viver a sua vida. E você começa a se preocupar com a vida dos outros e esquece da sua vida. E quando o seu corpo está saudável, você pensa muito menos nisso. Simplesmente está funcionando corretamente. Mas você passa grande parte das horas da noite que você poderia estar dormindo, você passa preocupado, preocupada com o seu bem-estar emocional ou tentando garantir que você possa se sentir bem. E o que isso que a gente falou até agora tem a ver com a sua saúde emocional? Essa é uma pergunta interessante para a gente parar um pouquinho, para a gente refletir e a gente analisar. E quando surge então um problema, em vez de você enterrá-lo mais fundo, você o corrige, você supera isso, você deixa ir, para que não tenha que atormentar o seu futuro. Lembra que eu já falei muito para você aqui algumas coisas muito interessantes e que vale a pena a gente relembrar? E uma das coisas que eu já falei aqui foi que quando a gente olha para essa situação, por exemplo, dos nossos problemas, a gente tem uma tendência muito grande da gente ficar focando naquilo que não presta, focando naquilo que os outros falam, focando naquilo que te machuca, que te maltrata. E quando você fica focando naquilo que te machuca, naquilo que te maltrata, você esquece de começar a olhar para você e ver a bênção que é viver e a oportunidade que você tem de você transformar a sua história. E você fica olhando porque esse homem me fez isso, porque essa mulher me fez isso, porque o meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso, porque a sogra fez isso, porque os filhos fizeram isso. E aí você começa a viver uma vida de síndrome de Hardy, que é aquela hiena que passava lá, né, do Lip Hardy, um desenho antigo para aqueles que já passaram dos 15 aí, né? Que era uma hiena que ficava dizendo, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, né? Esse era o tipo de hiena e tem muita gente que vive a síndrome de Hardy e passa exatamente por essa situação. E é incrível, gente, quando você olha para isso, porque quando surge um problema, em vez de você enterrar, e a maioria das pessoas enterra, a maioria das pessoas fica sofrendo, a maioria das pessoas fica dando alimento para isso. E sabe o que acontece, gente? Acontece que o teu cérebro, que é uma máquina incrível e que ela é incrível mesmo e muito inteligente, ela para e ela observa o que você está fazendo. E constantemente você está tirando do teu aterro sanitário o que o Josézinho fez para você, o que a Mariazinha fez para você, o que, entende? O que a pessoa fez para você, às vezes, lá em 1929. E quando você fica focando nesse tipo de coisa, o teu inconsciente está trazendo, o teu subconsciente está entregando, e a tua mente racional constantemente está buscando, ou seja, você está alimentando, está focando, está expandindo, está focando, está expandindo. O que o teu cérebro faz? Ele entende que você tem prazer nesse tipo de pensamento. Lembra ontem que a gente falou na live de ontem? A live de ontem foi incrível. Se você não assistiu, você perdeu, né? Prisão emocional.
E lembra que eu falei para você lá que as nossas necessidades não atendidas quando a gente foi criança, as necessidades não atendidas se tornaram crenças limitantes. Lembra disso? As crenças limitantes, elas se transformaram em nós dentro do nosso subconsciente. E esses nós dentro do subconsciente, eles trazem, ou melhor, eles geram, lembra disso? Pensamentos e emoções negativas dentro de nós. E o pior de tudo, de forma inconsciente. Então aí é para acabar, né? Aí você tem necessidades que não foram atendidas no passado, o carinho dos pais, a atenção dos pais, os pais não permitiram que você expusesse as suas emoções, consequentemente você cresceu um adulto sem ter as necessidades atendidas. Essas não necessidades atendidas, elas criaram dentro de você crenças autolimitantes. Essas crenças autolimitantes, elas produziram nós dentro do teu subconsciente, e esses nós, eles geram pensamentos e sentimentos negativos abaixo da sua linha racional. Então por isso que você está tomando banho, daqui a pouco você leva um choque, você fica muito triste, você fica desesperada, você está morrendo, você está sendo sufocado e você não sabe por quê. Você está numa festa de aniversário, você pode estar numa festa de casamento e de repente você está morrendo. Estoura dentro de você e tem a ver com o nó. E é por isso que eu te falei que aqui, nessas lives, aqui nesse canal, aí no Facebook, aí você que está no YouTube, você no Instagram, nós estamos aqui para ensinar você a desatar esses nós do teu subconsciente. E quando você olha para isso, cada vez que você foca, expande. Então o teu cérebro, ele entende que você gosta, que você tem prazer. E constantemente ele começa a pipocar essas porcarias na tua mente, porque ele acredita que você gosta disso. Ou seja, ele está te ajudando a te destruir e você está contribuindo com ele porque você está dando combustível para ele. Então acorda para a vida, menina. Acorda para a vida, menino. Está chegando a hora de você olhar e começar a produzir o que presta dentro de você e tirar o foco no que não presta. Então o camarada lá traiu você, a esposa traiu você, os filhos te abandonaram. É livramento e toca a vida. Dói, claro que dói, você é um ser humano e tem emoções. Mas enquanto você ficar preso nisso, fortalecendo isso, focando nisso, o teu cérebro constantemente vai assaltar você com esse tipo de pensamento. Então quando o problema está vindo, quando as desgraças estão vindo, pare de enterrar, gente, dentro de você. Pare de sepultar dentro de você, mas corrija os problemas, supere isso. Bate o pó de cima e sai. Você deixa ele ir para que ele não fique voltando te atormentar no futuro. E pode ser que não seja só no futuro que ele volte, pode ser que constantemente ele volte te atacar e te maltratar. Mas infelizmente não é assim que a maioria das pessoas lida com os problemas emocionais. E qual é a culpa? A culpa é que isso nós nunca aprendemos na escola, gente. E nós fomos traumatizados, bloqueados desde o ventre materno, traumatizados, bloqueados pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, pelos nossos irmãos, pelos nossos avós, pelos nossos professores. Totalmente bloqueados, totalmente traumatizados. E a maioria das pessoas não sabe lidar com os problemas emocionais porque nunca ninguém entendeu. O dia em que você entender que o poder que tem na sua mente, você nunca mais será escravo da sua mente, de homem, de mulher ou qualquer pessoa, de ninguém, de instituição, igreja também escraviza as pessoas, nunca mais você será escravo. Você será livre e você vai então começar a entender uma série de coisas que você não entendia. Em vez de consertar o que as pessoas fazem, geralmente, eles acabam construindo relacionamento, por incrível que pareça, relacionamentos mais bizarros com seus espinhos que estão destruindo a sua vida emocional. Eles estão arrebentando a sua vida emocional e a pessoa, em vez de tratar a origem, e eu sempre falei para você aqui, tudo tem uma origem, tudo nasceu na mente e a solução também está na mente. Então é o que eu constantemente estou dizendo, você não é os pensamentos, você não é os sentimentos, você não é a ansiedade, você não é a depressão. E quando você olha para isso, as pessoas produzem relacionamentos bizarros para se proteger, para proteger em vez de enfrentar os seus medos, em vez de enfrentar os seus traumas, já era. Quando você olha, as pessoas produzem um relacionamento. É que nem aquela história dormindo com o inimigo, né? E às vezes a gente olha e vê aí um cachorrinho abraçado num gato deitadinho numa cama, dormindo com o inimigo.
E as pessoas acabam não entendendo como resolver os seus problemas, elas criam relacionamentos com os seus problemas, relacionamentos bizarros e terríveis, quando elas deveriam então enfrentar os seus medos e os seus traumas. E eu queria que você entendesse nessa live que você não é os seus medos, ouviu? Então, se você é uma pessoa que está traumatizado, que você está traumatizada, que você está desesperada, desesperado, assista a live O Poder do Medo, que está aí gravada. Você que está aí no Instagram, você tem no IGTV, você que está no Facebook, vai na aba vídeos, você que está aí no YouTube, vai aí no playlist dos vídeos e procure O Poder do Medo. Você vai descobrir que a maioria dos nossos medos, eles são medos imaginários. E lá eu ensino como que você lida com esse tipo de medo. Então lembre-se, você não é os teus medos. O primeiro passo para viver uma vida de liberdade é você perceber que você não é os seus medos. Tem alguém me assistindo aqui no Facebook, no Instagram ou aí no YouTube que tem medo? Então eu estou aqui para te dizer, você não é os teus medos. E é incrível isso, gente. O primeiro passo para viver uma vida de liberdade emocional é perceber que você não é o seu medo. Então o medo está potencializado. Se você está no estado de ansiedade, o primeiro passo é você começar a acreditar que você pode governar o estado de ansiedade e sair daí. Você que está vivendo um estado de depressão, você pode sair daí. Mas por que estado, Uriel? Eu sou depressivo. Não, você não é. Quem falou isso para você falou besteira. Ah, eu sou ansioso. Quem falou isso para você falou besteira. As pessoas começam a rotular as outras pessoas e acabam dizendo você é ansioso, você é depressivo. E quando você acredita que você é a ansiedade, que você é a depressão, o que acontece com você? Você cria identidade. E quando você cria identidade, ele começa a fazer parte da tua vida. Agora, quando você entende que você não é, mas você está num estado, é diferente. Porque os estados são feitos para serem modificados. E você pode sair da situação que você está enfrentando quando você entender, então, que você não é os teus medos. Consequentemente, da mesma forma, você não é os teus pensamentos. Você está ciente dos teus pensamentos, mas você não é os teus pensamentos. Você nem mesmo é o seu corpo. Em vez disso, você é o ser interior experimentando e operando no seu corpo. Ou seja, você está experimentando sentimentos, você está experimentando pensamentos, você está experimentando o estado de ansiedade e depressão, você está experimentando os teus medos. Você é o sujeito. Seus pensamentos, sentimentos e experiências físicas são objetos, não fazem parte da sua identidade. E é aqui que a maioria das pessoas acaba construindo suas vidas em torno dos seus medos. E a pior desgraça, porque se você teve um relacionamento e esse relacionamento terminou amargo, trouxe muitas cicatrizes, muitas feridas, te maltratou, te machucou, há uma tendência de você construir ou estar dentro de uma caixa agora com muito medo de um novo relacionamento. E isso é comum, só quem passou pela situação de dor e sofrimento, e eu passei por isso, e é muito triste. Quando você vê a sua vida ruindo, quando você vê uma pessoa que você amava, a pessoa indo por um outro caminho, por uma questão de escolha, quem ama deixa partir. E foi o que eu fiz. E quando você olha para esse tipo de coisa, tem muita gente que acaba construindo a sua vida em torno dos seus medos. Hoje eu conversava com uma conhecida e a gente conversava exatamente sobre essa situação e ela passou por um processo muito doloroso também e ela construiu uma grande caixa em volta dela e que foi um preço muito alto, até que em um determinado momento ela conseguiu se libertar e hoje ela está vivendo aí na plenitude da sua felicidade. E quando você olha para isso, não são todos que conseguem ir por esse caminho. E muita gente acaba tendo medo do futuro. E o futuro, na realidade, ele não existe. O futuro é uma consequência que você vai construir. O futuro, ele é uma sequência de coisas que você está produzindo. Então, a maneira como você está plantando é a maneira que você vai colher. O seu presente hoje, daqui a alguns dias, será passado. O seu passado ficou para trás. E daqui a alguns dias, o futuro que a gente tanto fala vai ser o nosso presente. Só que o presente, daqui a pouco, está no passado. Então o futuro você constrói. Então o futuro você constrói com ações, o futuro você constrói com decisões, o futuro você constrói com saúde emocional, o futuro você constrói se preparando para estar lá.
Agora, se você não muda o teu presente, porque o passado não tem como mudar, presente tem como mudar sim, porque você está vivendo ele, você está desenhando, é como se fosse aí uma folha em branco, e você está desenhando o seu futuro, e quando você está desenhando, daqui a alguns dias vai ser passado. Mas se você está desenhando, e você está desenhando, por exemplo, com lápis, você errou, você vai lá, apaga, você corrige, você pode corrigir a trajetória do teu presente para que você chegue num futuro brilhante. Então nunca tenha medo do futuro, porque o futuro ainda não existe. O futuro será construído com as decisões, com as ações, com as coisas que você está alimentando a sua mente. Faz sentido para você? Está conseguindo entender isso? Então, quando a gente olha, é aqui que a maioria das pessoas constroem sua vida em torno dos seus medos. Essas pessoas se apegam ou se apegaram excessivamente a um autoconceito particular. Eles criaram uma caixa em torno de si. E essa caixa, entre aspas, é personalidade. Ou poderíamos chamar também identidade. A pessoa fica presa exatamente dentro de uma situação como essa, para definir quem são e como eles agem. A verdade, então, é muito mais simples, gente. Muito mais simples. Você é aquele que experimenta seus pensamentos, sentimentos e sentidos físicos. Você simplesmente é um experimentador. Lembra que eu sempre falo aqui? Você não pode impedir que as pessoas joguem os seus lixos emocionais contra você, mas você pode escolher o que fazer com o lixo emocional dessas pessoas. Então, se você aceita a provocação, e eu sempre ilustro com a provocação, por exemplo, no trânsito que acontece. Então, a pessoa lá, né, te fechou ou quer forçar uma passagem, e aí, de repente, você não saiu da frente, e ele fica nervoso, ele grita, xinga sua mãe. Se você olhar para uma situação como essa, se você valorizar o que ele está fazendo, você fortalecer o que ele está fazendo, consequentemente, você estragou o teu dia. Mas quando você se levanta para isso e fala assim, não, aqui não, hein? Ó, aqui para você, ó, não, de jeito nenhum. Eu cuido dos meus pensamentos. Eu filtro os meus pensamentos. Aí quando você faz isso, você faz a diferença. Aí você transforma. Olha que interessante que o Renato escreveu aqui, ó. Medo da hora da passagem dessa vida para outra vida. Mas esse medo todos nós vamos ter que enfrentar, não é? A morte é uma das coisas mais certas da vida. E o dia que a gente entender a morte, a gente não terá mais medo de morrer, porque a morte, segundo o livro dos cristãos, é um sono. E quando você está dormindo, você sofre? Não sofre. Pode ter a maior dor do mundo, mas quando você dorme ou consegue dormir, ela escapa. Por isso que colocam pessoas que estão sofrendo muita dor em coma induzida, exatamente para ajudar essas pessoas a parar o sofrimento. Então a morte é a maior certeza da vida. O problema não é morrer. O problema, sabe o que é? É você partir deste mundo, né? Como dizem, partir dessa para melhor. E dizem que é melhor, mas eu não sei se é melhor, porque nunca ninguém voltou de lá para dizer que é melhor, né? E por que as pessoas têm medo de morrer? Se é tão bom, se é o paraíso, se vai direto para o céu. Tem algumas coisas erradas nessa afirmação, não tem? Se a pessoa morre e vai direto para o céu, se é o paraíso, se é a felicidade, por que o povo tem medo de morrer? É que quando você estuda sobre isso, você descobre que isso também foi algo da imaginação humana. A mente humana tentou achar uma maneira de explicar para confortar o coração das pessoas que choravam seus mortos. Então foi criada a ideologia que veio para o mundo cristão também, de que a pessoa morre e vai direto para o céu e aquela coisa. Quando você lê o livro dos cristãos, de verdade, sem demagogia para religião nenhuma, porque o assunto não é esse, mas tentando aprender e pegando toda parte que fala sobre isso, você descobre que é um sono e a pessoa está descansando. E cabe a Deus fazer o que quiser com essa pessoa. Então aí você não precisa ter medo, porque a morte é comparada então a um sono, né? E isso é muito legal, isso é muito especial. E a verdade é muito mais simples, porque você é um experimentador, você passa pela vida experimentando. Você é o observador do mundo interno e externo ao seu redor. Você determina onde colocar a sua consciência. E é interessante que os psicólogos, eles chamam isso de atenção seletiva. Atenção seletiva é você determina onde você coloca a sua consciência. Então, preste atenção no que eu estou dizendo aqui agora. Lembra que eu falei tudo que a gente foca expande? Então,
Quando você olha aqui, a atenção seletiva é exatamente você determinando onde você coloca a sua consciência. Então você está focando na desgraça, você está focando na miséria, você está focando no sofrimento. Adivinha o que você está trazendo para você? Você está gastando a tua energia vital, você está tendo problemas emocionais, você vai ter aí dormência emocional, você vai ter picos de ansiedade, isso pode te levar a uma depressão, porque você está focando nessa porcaria. Então para de focar nisso, então foca no medo da morte. E para com isso, né? Não foque na morte, não foque na traição, não foque nas coisas ruins que te fizeram. Não foque nisso. Acredite que existem muitas mais coisas maravilhosas. E outro detalhe, gente, quando a gente fala, as pessoas têm medo da morte porque as pessoas ficam muito preocupadas com o futuro. Comece a se preocupar com o presente. Basta, por isso que quando Jesus esteve na terra, aqui ele disse assim, basta cada dia o seu mal. Então foque em cada dia, um tijolinho de cada vez. Hoje eu vou levantar-me de manhã e construir um dia maravilhoso. Então é você se levantar de manhã e você mentalizar o seu dia. É você começar a olhar para o teu dia e dizer, vou ter saúde emocional, eu governo os meus pensamentos, eu vou ter alegria, eu sou muito amado pelos filhos, eu tenho saúde emocional, as minhas células saudáveis se renovam a cada instante. Então você não vai ter medo de morrer, porque você está focando o presente. E está na mão de Deus a questão da proteção, assim por diante. Então não fique focando naquilo que acaba tirando a sua saúde emocional, porque quando você olha para isso aqui, ó, você determina aonde você coloca a sua consciência, e isso tem a ver com atenção seletiva. Atenção seletiva. O Renato colocou aqui, mas Uriel, deve doer na partida. Dor da separação do corpo e da alma. Sei lá, acho melhor não focar na morte mesmo. Pense bem, ô Renato. Quando a gente fica pensando numa coisa ruim, a gente está potencializando. E a gente só vai descobrir quando chegar o momento. E pode ser que não seja tão trágico como a gente imagina. Claro que existem mortes que são muito trágicas. Mas se você fica pensando num tipo de coisa como essa, você atrai. E eu não sei se você estava aqui na live, que eu falei aí, por exemplo, do meu cunhado, que eu amei muito. Ele sempre dizia, eu não chego nos 40, e ele morreu com 39 anos. Mas uma vida inteira ele falou isso. Ou seja, ele atraiu a morte dele para 39 anos. Então não perca tempo focando nesse tipo de coisa, porque a gente atrai, e vai atrair coisa ruim. A minha vozinha, que já partiu, que já faleceu, a mãe do meu pai, ela fazia uma reza muito interessante. E na reza dela, eu ficava escutando a minha vozinha fazer essa reza, e ela dizia assim, Senhor, me dá uma boa hora na hora da morte. E interessante, quando ela morreu que nem um passarinho, não levando uma pedrada, né? Mas morreu, simplesmente deixou de respirar. Eu não percebi que a minha vozinha sofreu dor, porque ela apagou, foi que nem uma velhinha assim, assoprou. E uma vida inteira, ou seja, ela fazia uma reza, mas ela estava atraindo para ela o quê? Uma boa hora na hora da morte. E ela morreu lá com seus quase 80 anos. E aquele povo mais do passado morria um pouco mais cedo, você sabe disso. Hoje, graças a Deus, os nossos idosos estão vivendo um pouco mais. Mas infelizmente no passado, devido a algumas carências que existiam, as pessoas morriam mais cedo, né? Então, quando você olha para isso aqui, tudo aquilo que você foca, você atrai. Então não atraia coisas boas para você. Por isso que eu tenho te ensinado a cada dia de você trazer coisas boas, não coisas ruins. Você presta atenção aos pensamentos, sentimentos e coisas que são importantes para você. Aquilo em que você se concentra, expande. Sua consciência, ela se torna real para você. Então, se é coisa ruim, vai trazer coisa ruim. Se é coisa boa, vai trazer coisa boa. Quando você experimenta algo associado a um medo ou perturbação emocional, como um espinho interno, sua atenção imediatamente muda de tudo o que você está fazendo e começa a focar no espinho. Em vez de assistir a um filme, você se perde em pensamentos e memórias. Então você está sofrendo uma dor, em vez de você distrair, em vez de você lutar contra essa dor emocional, esses pensamentos negativos, você começa a pensar neles, você começa a focar neles, e aí você não consegue fazer mais nada, e nesse instante é aqui que você dá então um passo para trás conscientemente. Você dá um passo para trás na sua saúde emocional. Tem gente que está quase lá no topo da saúde emocional, mas dá uma distraída, cai lá embaixo. Exatamente quando você foca, você atrai para você aí babau.
Você não é os teus pensamentos ou sentimentos que você está experimentando. O próprio fato de que essas emoções estão crescendo dentro de você é um sinal que você tem um conflito interno dentro de você que não está resolvido. Então parou? Para tudo agora. Quer dizer então que se você está tendo constantemente pensamentos negativos na sua memória, coisas ruins estão acontecendo com você, as suas emoções estão negativas, estão crescendo cada vez mais, significa o que, Uriel? Significa que você tem um conflito interno que você ainda não resolveu. E o que acontece? A grande maioria das pessoas que está passando por muita dor emocional, por ansiedade, depressão, seja lá o que for, estados, essa pessoa acaba indo para o medicamento porque ela nunca aprendeu que ela tem que resolver a origem. E olha, são poucos os profissionais, psicólogos ou até psiquiatras que você vai ouvir ele falar que tem que você ir na origem. Não adianta você tratar só da questão do sintoma. Tratar do sintoma é o band-aid na ferida. Então chega um determinado momento que você tem que ir na origem. E tudo tem origem, gente. Olhe para você que está me acompanhando, se você tem problemas emocionais, se você tem aí um estado de ansiedade, estado de depressão ou qualquer outra coisa, pensamentos muito negativos, emoções negativas, pare por um instante e pense. Você nasceu com esse negócio? Não, você não nasceu com isso. Você nasceu livre, ou pelo menos era para ser livre emocionalmente. Alguns já trazem a bagagem do ventre materno. E quando você olha para esse tipo de situação, então algo se originou dentro de você, um gatilho disparou, um evento aconteceu dentro de você. E é esse evento que aconteceu dentro de você que você precisa virar a chave. Você precisa mudar essa situação. Então, quando você olha para isso, você tem dentro de você um conflito que não foi resolvido. E pode ser que seja falta de perdoar, falta de liberar perdão para você mesmo. Pode ser que você fez algo errado e você não se perdoa. Falta de liberar perdão para alguém que te maltratou, talvez lá no passado, um pai, os avós, os pais, avós, os cuidadores, professores. Se tem pessoas que colocam bloqueios em crianças, são professores. Mas tadinhos, eles também, grande maioria deles, todos bloqueados, deram o seu melhor, mas criam bloqueios terríveis também nos filhos. E nos filhos não, nos alunos, né? E os pais também, assim por diante. Em vez, então, gente, de enterrar as emoções mais profundamente, veja, analise pelo que elas são. Elas são sentimentos. Esses sentimentos não são você, eles são algo que você experimentou, então sinta-os. Olha, a Marilza falou, tenho que aprender, estou vivendo dias terríveis, chorei o dia todo. Você está no melhor lugar, querida. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. E você vai virar a chave. Você vai sair da situação que você se encontra. E você vai ver que você vai ir para um outro estado muito melhor do que esse que você está enfrentando. E então não enterre as suas emoções profundamente, mas veja elas como elas são sentimentos, elas não são você. Eles são algo que você experimentou, então sinta as emoções. Pode ser que você seja bloqueado e que uma vida inteira não pôde liberar as suas emoções e elas estão destruindo você agora. Não se esconda delas, não se distraia desse tipo de emoções, mas observe, experimente completamente, perdoe a si mesmo e perdoe o evento. Porque muitas pessoas ficam presas no evento, naquilo que aconteceu trágico na tua vida. Então perdoe o evento e também se perdoe. Perdoe pessoas e libere perdão para você também. E não se esconda deles, aprenda com eles. E isso provavelmente será desconfortável. Você enterra esses sentimentos porque eles são desagradáveis, porque eles são dolorosos. Então, em vez de enfrentá-los, você empurra para baixo do tapete. Mas um dia eles vão sair de lá. Um dia eles vão te maltratar, um dia eles vão te machucar. Então experimente esses sentimentos e se livre deles. Puxe esse espinho para fora. Puxe esse espinho para fora que tanto te machuca há tantos anos. Ou a única outra opção é você perpetuar e agravar o problema. Quantos anos você está sofrendo com esse espinho na tua vida? Quantos anos isso já passou, o evento, aquilo que te fizeram, ou aquilo que você fez e você está se martirizando, você está sofrendo? Então tire o espinho para fora. Não existe crescimento sem dor. Pode doer, mas vai doer uma vez. Pode doer 2 vezes, mas vai parar de doer. Agora, se você empurra esse espinho, se você esconde ele,
cada vez vai piorar. Então viva uma vida sem medo. A maioria das pessoas acaba vivendo em Matrix, né? Um estado que está completamente absorto em seus pensamentos e sentimentos. E Matrix, na realidade, é a caixa que você construiu em torno de você para evitar a sua realidade. Então saia da sua cabeça. Saia então de dentro dessa caixa. E tem a ver com paralisia, chamado paralisia por análise. Disse então Tim Grover em seu livro, esse livro também eu creio que não tem em português, ele está na versão em inglês, o livro se chama Implacável. Não pense, você sabe o que tem que fazer e sabe como fazer. O que está impedindo você? Então você que já me assiste há um bom tempinho, você já sabe o que você tem que fazer. O que está impedindo você? Até quando você vai assim? Até quando você vai mergulhado, se vitimizando desse problema que você está enfrentando? Se você chegou aqui agora, calma. Não se cobre por isso. Assista as outras lives. Vá atrás do conhecimento, pratique os exercícios. Se torne aluno do GPS emocional, transforme a tua história. Agora, se você já está me assistindo há um tempo e você está se paralisando, acorda para a vida. Eu converso com pessoas, eu atendo vocês no WhatsApp, você sabe disso, eu atendo vocês aí no direct, demora às vezes um pouquinho, mas eu respondo a todos, e sou eu que respondo. E quando eu olho para uma situação como essa, se você sabe o que fazer, o que está te impedindo você? Aí você fica amargurada, você fica se vitimizando, você fica sofrendo com esse tipo de coisa. E a única maneira de você sair do Matrix dessa sua situação é você confrontar a realidade. É você confrontar aquilo que está te maltratando. Você só pode fazer isso fazendo o quê? Se expondo. Se expondo diretamente e se expondo os seus medos e problemas emocionais. Então é enfrentando. Mas tem gente que fica preso, tem gente que fica amargurado, tem gente que fica se escondendo. E você precisa enfrentar o teu medo. Então viva uma vida sem medo. Dói, claro que dói. Mas vai doer uma vida inteira. Então é melhor que doa de uma vez só. E você está tendo o alimento necessário para você fortalecer. E quem é aluno do GPS emocional pode dizer isso, o que eles encontram dentro do GPS emocional, que trabalha com questão de traumas, bloqueios, como liberar emoções negativas em questão de segundos, técnicas incríveis que eles estão se utilizando. E a única maneira de você fazer isso é você fazer o confronto então para a realidade. E nós vamos ter agora a semana do destravar emocional. E eu vou abrir mais uma oportunidade para a turma do GPS emocional. Então se prepare para esse dia. Num determinado dia eu vou abrir uma oportunidade para você. Porque eu estou querendo a sua transformação. Você consegue só através das lives? Eu creio que sim. Mas se você quer ir mais rápido, se libertar mais rápido, ter um acesso mais forte, faça planos de fazer parte da próxima turma do GPS emocional. E quando você olha para isso daqui, ó, então a única maneira é confrontar a realidade. Você só pode fazer isso se expondo diretamente a seus medos e problemas emocionais. Até que você faça isso, você está vivendo, gente, uma ilusão. A essência está vivendo uma ilusão. E até fazer isso, você construirá então uma pseudo-vida para se proteger de você mesmo. Você está se protegendo de você mesmo e ao mesmo tempo o teu cérebro está entregando para você o que você está focando uma vida inteira. Então o teu cérebro acredita que está te ajudando, mas ele está matando você. Ele está te destruindo emocionalmente. E você criou um castelo em cima da sua pseudo-vida, não é a vida que você nasceu para ter, você está vegetando nessa terra, você não tem a vida que você nasceu, dada pelo Criador para você ser, e enquanto você não acordar para isso, você vai continuar sofrendo, e eu estou aqui para te livrar desse sofrimento, porque eu conheço o caminho, eu estive no fundo do poço, no caos emocional, e eu consegui sair de lá em 4 semanas, e eu sei o caminho de como você pode sair de lá, e é o que eu tenho ensinado em todas as minhas lives. A transformação começa fora da sua zona de conforto. Então você tem que sair da zona de conforto, você tem que enfrentar o mal que está destruindo, que está drenando você. Ou você vai se entregar para essa desgraça aí? Você vai se permitir que isso destrua a tua saúde emocional para sempre? Vai esperar chegar no final da vida e olhar para o que passou e dizer assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida?
Você percebe? Você é o arquiteto do seu próprio destino, você é o herói e a heroína da sua própria história, e você está destruindo a sua vida emocional com decisões a cada dia escondido dentro dessa caixa que você criou, tentando na tentativa de se proteger. Saia da sua zona de conforto. Deus, quando criou você e te deu essa mente que ela é incrível, Ele disse: governai sobre todas as coisas. E uma máquina incrível, com quilo e pouquinho, está governando você, está dominando você. Você está sendo escravizado por homem, escravizado por mulher, escravizado por filhos, escravizados por igreja, escravizados pela religião, pelo monte de coisa, porque isso também escraviza as pessoas. Quando as pessoas entenderem que elas têm um cérebro incrível e que existe um poder incrível na sua mente, nunca mais serão escravas, e o melhor de tudo, irão restaurar a sua saúde emocional, usando o poder da sua mente que Deus te deu para você usar, e está aí encostado. E quando você olha para isso, a essência de viver e de estar verdadeiramente vivo é você se expor diretamente ao que você teme. Entendeu? Eu tenho medo da morte, como muitos falaram aí. Então vai estudar sobre a morte. Qual é o melhor livro para estudar sobre a morte? Bíblia. Vai para a Bíblia, estuda tudo que a Bíblia ensina. Não fique na conversa e lorota de pastor, de padre, ou seja do que for. Deus deu a Bíblia para todo ser humano. Então você não precisa de uma igreja para você estudar. Então, se você quer entender esse assunto e você tem medo, o melhor livro para isso, Uriel, Bíblia. Foi lá que eu me libertei desse tipo de medo. E quando você olha para isso, então a melhor maneira de você viver é se expor diretamente àquilo que você teme. Tem uma frase aqui de Jack Canfield, que ele colocou o seguinte: tudo que você quer está do outro lado, tudo que você quer está do lado oposto do medo, ou seja, tudo que você quer está do outro lado do medo. E isso é incrível, gente. E aí eu queria terminar a live de hoje te fazendo algumas perguntas para a gente pensar. Do que você tem medo? E é isso que você tem que ter bem definido. O que você está escondendo? Do que você está se escondendo? Que experiências você tem evitado? Que conversas você tem evitado? De quais pessoas você tem se protegido? Como seria a sua vida se você enfrentasse os seus medos e superasse eles? Como seriam os teus relacionamentos? Como seria o seu trabalho? Quando você enfrenta os seus medos, eles desaparecem. Então você tem duas opções, e as duas opções: primeira, construa a sua vida inteira em torno de seus medos, como a maioria das pessoas. Fique morrendo de medo por causa dos teus medos e viva uma vida de medroso e de medrosa. Segunda opção, construa a sua vida expondo-se imediatamente a tudo que você teme. E algumas pessoas que participaram de lives comigo aqui são pessoas que diziam que eram tímidas e hoje não são mais, viu? Eu não aceito que você me diga que você é tímido. Participaram comigo morrendo de medo e venceram. Se exporam ao medo que eles estavam tendo e venceram. Estão muito mais preparadas agora para, se outro momento formos fazer uma live, eles estão prontos. Então se exponha constantemente ou imediatamente a tudo que você teme. Se exponha. Disse Eleanor Roosevelt: você ganha força, coragem e confiança com cada experiência em que realmente para você encarar o medo. Então você cria força e coragem quando você encara o medo. Você é capaz de dizer a si mesmo: passei por esse horror, posso aguentar a próxima coisa que vem junto. A Aline colocou aqui, muito tímida, né, Aline? Mas enfrentou, passou, sobreviveu. E daqui a uns dias eu quero fazer mais uma live com você, Aline. Se prepare aí, é lá no seu Instagram. Lembra que eu queria te ajudar lá, ajudar o povo teu lá, os teus amigos. E passei por esse horror, então eu posso aguentar. Então toda e qualquer situação que você possa estar vivendo, estado de ansiedade, estado de depressão, é você enfrentar essa desgraça e você chegar lá do outro lado e você dizer assim: passei por esse horror, passei por esse medo, eu posso aguentar, eu sou forte, eu consigo. Supere então a si mesmo. A maioria das pessoas vive uma vida de medo porque a sua principal preocupação são os seus sentimentos. A maioria das pessoas busca relacionamentos e carreiras que acreditam que vão fazer elas felizes. Mas você não pode buscar a felicidade diretamente. A felicidade só pode vir como efeito colateral
não intencional de você perseguir uma causa maior do que você. Um propósito sempre supera a paixão. Quando o porquê é forte o suficiente, você estará disposta ou disposto a fazer o que for preciso. Você precisa de uma causa no qual realmente acredite. E eu queria te dar uma causa nessa noite para a gente terminar. A sua saúde emocional, a sua vida. Essa é a causa que você precisa enfrentar e acreditar que você pode sim vencer quando você tiver uma causa. Saúde emocional, a sua vida. Então lute por essa causa. E é incrível, gente. Lute por essa causa. Porque quando você tem então uma causa que ela é maior do que você, o propósito acaba superando a paixão. Quando o porquê é forte o suficiente, você está disposto a fazer qualquer coisa que for preciso para que você então lute pela causa na qual você acredita. Então você estará disposta figurativamente a jogar os teus sentimentos para fora da caixa. Não é sobre você, é sobre a sua causa. Qual é a sua causa? A sua saúde emocional. A tua vitória na sua saúde emocional. Muitas pessoas dizem que estão dispostas a morrer por aquilo que elas amam. Da mesma forma, você precisa estar disposto a viver verdadeiramente por aquilo que você ama. Ame a sua vida, ame viver. E todos os dias, não importa o quão difícil possa parecer, para você não será difícil, porque simplesmente você se sentirá grato, se sentirá grata pela oportunidade que Deus está te dando ao termos essas lives. Você não precisa ter uma caixa sobre você. Deixe de lado esse autoconceito imaginário. Quem você realmente é não pode ser definido por uma caixa. Esqueceu o que você pensa que é, ou melhor, esqueça o que você pensa que você é. Em vez disso, siga os seus medos onde quer que eles te levem. Eles apontam a direção e se exponha. Tá com medo? Enfrente. Seja quem você quer, não como os teus medos estão definindo você. Viva com um propósito maior do que você, algo que você acredite profundamente, algo que faça o seu coração cantar, algo que faça você entender que você não é os teus pensamentos, que você não é os teus sentimentos, que você é muito melhor do que você imagina. Eu queria terminar a live dessa noite e eu creio que se fez sentido para você, por favor, compartilhe. Alguém pode estar precisando do que você ouviu hoje. Nessa live, no dia de hoje, a gente falou sobre algumas coisas muito interessantes e uma delas é você viver fora da caixa, que você está aí nesse casulo, escondida, acreditando que você não tem valor, acreditando que você não tem capacidade, acreditando que você nasceu para sofrer, acreditando que a pessoa que te largou, que te abandonou é porque você é culpado, não é. A pessoa que deixou você, se você está sofrendo por um relacionamento, a pessoa que deixou você não te merecia, não conhecia o verdadeiro valor, porque se conhecesse o verdadeiro valor que você tem, nunca abandonaria você, nunca te abandonaria, porque se ela ou ele entendesse o valor que você tem. Você nasceu sim para governar, você nasceu para ser bênção, você nasceu para ser livre emocionalmente, então não seja escravo de emoções negativas, não seja escravo de coisas ruins que atormentam a tua vida e o teu sono, não seja escravo de homem, não seja escravo de mulher, não seja escravo de filhos, porque os filhos também escravizam os seus pais. Muitos filhos só procuram os pais porque querem dinheiro, então não perca teu sono por causa de filho. Quem veio antes foi você. Não perca teu sono por causa de homem, por causa de mulher. E vai ter gente que fica sendo um narcisista, bandido, criminoso, criminosa, machucando o cônjuge, dizendo: se eu qualquer momento te largo, eu qualquer momento te deixo, e se eu te deixar você nunca encontrará alguém igual eu. E quando essa pessoa falar isso para você, você pense dentro de você o seguinte: é verdade. Eu nunca vou encontrar alguém que nem você, tão miserável, imprestável e narcisista. Porque quando você entender o teu verdadeiro valor, nunca mais você vai sofrer por gente desse tipo. Fortaleça suas crenças autofortalecedoras. Você é linda, você é lindo, você é especial, você nasceu para governar, você é uma pessoa maravilhosa. Você tem que, inclusive, entender que você precisa se amar, fortalecer o amor próprio. Você amando você,
E quando você se amar primeiro, você nunca mais será escravo de homem, de mulher, seja lá de que for. Enquanto você não se amar, você vai ficar mendigando o amor dos outros. Até quando você vai assim? Se ame, criatura. Se ame, que você vai ver a diferença. O amor dentro de você, o amor próprio, vai atrair coisas boas para a tua vida. E se você um dia só teve relacionamentos ruins, e talvez você esteja dentro de uma caixa traumatizado, porque você tem medo de gente, você tem medo de um dia encontrar uma outra pessoa, o dia em que você se amar, o dia em que você trazer para dentro de você a saúde, o equilíbrio emocional, o amor atrairá coisas boas e você vai ser feliz. Se fez sentido para você, compartilhe. Lembre-se, você não é os seus pensamentos, você é melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Um grande abraço, beijão no coração e até a nossa próxima live com Deus. Você no Facebook, você também no YouTube. Vamos na paz, tenha uma excelente noite com bastante saúde emocional. E lembre-se, viva fora da caixa. Enfrente os seus medos, viva uma vida sem medo. Pare de focar naquilo que não presta. E foque naquilo que te traz alegria, felicidade, paz e muita saúde emocional. Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês e até então o nosso próximo encontro.